O Vale dos Gigantes. Era uma vez, num reino chamado Lira, um jovem camponês chamado Matias. Matias era um menino humilde, filho de agricultores, que vivia no sopé de uma grande montanha. Sua vida transcorreu tranquilamente, ajudando sua família a plantar e colher os frutos da terra. Mas sempre sentiu dentro de si uma vontade ardente de conquistar algo mais, de fazer algo grandioso que o tirasse da rotina do seu dia a dia. À noite, quando paravam os trabalhos no campo, Matias subia o morro e olhava para o Vale dos Gigantes, local temido por todos no reino. As lendas diziam que ali viviam criaturas enormes, guardiãs de um tesouro esquecido que prometia poder e conhecimento a quem tivesse coragem de enfrentá-los. Aquele que conseguisse vencer os gigantes seria digno de receber uma joia conhecida como o Coração da Coragem, um artefato que dava ao seu usuário a capacidade de realizar tudo o que quisesse. Durante anos, muitos tentaram atravessar o vale, mas nenhum regressou. E embora a maioria da aldeia tenha visto isto como um aviso, Matias viu como um desafio, uma oportunidade para mostrar que poderia alcançar o que o seu coração desejava. Uma noite, enquanto contemplava o vale, Matias lembrou-se das palavras de sua mãe. Ela costumava ler para ele um versículo da Bíblia antes de dormir, um versículo que ele guardava no coração. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele se agarrou a essas palavras, sentindo que elas eram a resposta ao seu anseio, a centelha que ele precisava para enfrentar o impossível. Foi então que decidiu que iria para o Vale dos Gigantes. Na manhã seguinte, Matias despediu-se da família, levando consigo apenas o essencial: um saco de provisões, uma velha espada que pertencera ao seu avô e um pequeno pedaço de papel onde havia escrito o verso que o inspirou. Isso é tudo que preciso, pensou ele, porque tenho Cristo comigo. Ao chegar à entrada do vale, Matias sentiu-a pesado e frio. O lugar era intimidante, com árvores enormes e sombras que pareciam se mover como se estivessem vivas. Ao avançar, o jovem sentiu o chão tremer sob seus pés. Os gigantes estavam se aproximando. O primeiro a aparecer foi um colosso rochoso. Seu corpo parecia formado pela própria montanha e seus olhos brilhavam como fogo. Matias parou na frente dele e o gigante olhou para ele com desdém. O que faz você pensar que pode passar pelo meu território, pequeno humano? Trovejou o gigante, sua voz como o rugido de um terremoto. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, respondeu Matias, erguendo o olhar com determinação. O gigante riu. Palavras não vão ajudar aqui, disse ele enquanto erguia o punho para esmagar Matias. Mas Matias não se mexeu. Ele se lembrou do versículo e fechou os olhos, sentindo uma força emanando de dentro dele. Naquele momento, um raio de luz desceu do céu e envolveu o jovem, parando o punho do gigante a poucos centímetros de sua cabeça. O colosso recuou, confuso e assustado com o poder que irradiava do menino. Sua fé é forte, admitiu o gigante, mas você ainda tem outros desafios pela frente. E com essas palavras ele se afastou, deixando Matias seguir seu caminho. Ao avançar, Matias encontrou o segundo gigante, ainda mais temível. Ele era feito de sombras e trevas, e seus olhos eram poços de escuridão. Seu nome era Odo, o gigante do medo. Muitos chegaram até aqui, sussurrou Odo com uma voz que se infiltrou na mente de Matias, mas nenhum foi capaz de enfrentar os próprios medos. O que o torna diferente? Matias sentiu um nó no estômago. Suas dúvidas, suas inseguranças começaram a surgir. E se ele não fosse forte o suficiente? E se ele não passasse de um simples camponês que sonhava em ser um herói? Naquele momento, lembrou-se do papel que carregava no bolso. Ele o pegou e leu em voz alta: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Enquanto ele falava essas palavras, a escuridão que cercava o gigante começou a se dissipar. Você não pode me derrotar, sussurrou Matias, porque eu não luto sozinho. Crystal está comigo. O gigante do medo dissolveu-se no nada e Matias sentiu a sua coragem multiplicar-se. Agora, mais do que nunca, ele sabia que não havia nada que não pudesse realizar. Finalmente, chegou ao coração do vale, onde encontrou o último e mais temido dos gigantes, Phobos, o gigante da dúvida. Isto era diferente. Não era um colosso feito de rocha ou sombras, mas sim um ser que refletia a aparência de Matias, como se fosse o seu espelho. Ele riu zombeteiramente e disse: "Você é apenas um menino. O que o faz pensar que merece o coração da coragem? O que o faz pensar que é digno desta missão?" Por um momento, Matias sentiu o peso das palavras de Phobos, mas então, algo dentro dele se iluminou. Fechou os olhos e lembrou-se de todas as vezes em que sentiu a presença de Deus em sua vida. Lembrou-se das palavras de sua mãe, do versículo que lhe dava forças desde criança. "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece", disse mais uma vez, mas desta vez, de todo o coração. E algo incrível aconteceu. O reflexo de Phobos começou a quebrar como um espelho, e o verdadeiro Matias ficou de pé, sozinho, mas mais forte do que nunca. Ele caminhou até o centro do vale, onde encontrou uma joia brilhante, o coração da coragem, esperando por ele. Ao pegar a joia nas mãos, sentiu sua luz se espalhar por todo o seu ser, enchendo de poder e confiança. Não foi o poder de um objeto mágico, mas a manifestação do amor e da fé que ele carregou no coração durante toda a vida. Matias voltou para sua aldeia com a joia, mas o que descobriu ao chegar foi que não era a joia que lhes traria a salvação, mas sim a mensagem que carregava consigo. Ele compartilhou com eles o versículo que lhe deu forças. Aos poucos, as pessoas começaram a acreditar que, por maiores que fossem seus desafios, poderiam conseguir tudo com a força que Cristo lhes deu. O Vale dos Gigantes tornou-se um local de peregrinação, um símbolo da fé e da coragem que cada pessoa pode encontrar dentro de si. E Matias, o jovem camponês que um dia sonhou em fazer algo grande, descobriu que o verdadeiro poder não vinha de enfrentar gigantes, mas da fé que o acompanhou em cada passo do seu caminho. O reino de Lira foi transformado pela mensagem de Matias. Cada vez que alguém enfrentava um desafio, grande ou pequeno, lembrava-se da sua história e repetia com convicção: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." E assim, a luz do coração da coragem não se apagou, mas brilhou nos corações de todos aqueles que, como Matias, ousaram acreditar. Espero que esta história capte a essência de Filipenses 4:13 e seja divertida e envolvente.